Eu sou a Patrícia Deluna, da coluna Afrodite Tempos de Cólera, da revista Vênus Digital. E eu trouxe hoje para conversar com a gente sobre a Baba Yaga, que é o personagem central desse segundo capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos, a Palmira Margarida, que é historiadora e perfumista. Bom, obrigada pelo convite, Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, achei incrível você me convidar para falar da Baba Yaga. A Baba Yaga é um dos arquétipos que eu mais uso na minha tese de doutorado. Estou terminando o doutorado em História e Neurociências. E a Baba Yaga, talvez alguns neurocientistas possam querer me bater agora, mas eu acho que ela é o arquétipo que tem mais a ver com neurociência, porque ela trabalha com sentidos, ela trabalha com as vísceras, ela trabalha com o que a gente tem dentro de nós. Então ela é o arquétipo de deusa mais apaixonante, no sentido de ser visceral, de ser telúrico, de ser terroso, de ir para dentro da gente mesmo, da gente se descobrir a mulher selvagem, descobrir o que eu chamo de mulher farejadora. Para mim, de todos os arquétipos que eu já estudei, ela é a mais farejadora. Ela é quase um animal que fareja a terra. Isso é muito bonito, apesar de intenso, muito bonito. Uma coisa que eu queria falar sobre esse aspecto de ser farejadora, né, que todos esses instintos femininos, né, que você tem uma escuta interior, a capacidade da mulher de ver o que ninguém está vendo, de ver entre mundos, né, esse olfato que a mulher tem mais aguçado, aquilo que está dentro da gente, essa natureza interior do psiquismo feminino, ela vem sendo tão soterrada, porque ela não faz parte da cultura há tantos e tantos séculos, né, que a gente se desconectou disso. E o que a história da Baba Yaga traz é essa iniciação, essa possibilidade, como a grande deusa fêmea selvagem, ela é essa grande iniciadora de todos esses sentidos, de toda essa intuição e de toda essa potência do feminino precisa ser despertada, né? Sim. É como se isso que a gente chama de processo civilizador, de domesticação de quem nós somos, a Baba Yaga é justamente ao contrário disso. Então é como se ela representasse a gente lá no nosso primário, quando a gente não estava na natureza, quando a gente aceitava que nós éramos a natureza, não que a gente queria dominar a natureza. Só que tudo que nós somos, todas as nossas emoções, a emoção do homem, ela foi domesticada, ela foi silenciada. Porque o homem civilizado ele não pode sentir. O homem civilizado ele não pode intuir, porque se ele intuir ele é muito poderoso. Uma mulher que intui, um homem que intui, né? O homem como ser humano é muito poderoso. Quando você entra em contato com esse seu poder visceral, ninguém mais te segura. E aí a sociedade ela não é mais capaz de te domesticar. E é essa questão que você trouxe muito bem sobre o olfato, que o nosso olfato ele acaba sendo domesticado, não é que a gente não sinta mais cheiro. Na verdade, todos nós sentimos, as mulheres sentem mais, porque as mulheres têm pelo menos 1 milhão de neurônios olfativos a mais do que os homens. A ciência ainda não sabe explicar porquê, mas nós temos. E o que nós sabemos é que nós cheiramos muito mais. Uma grávida cheira, né, fica super aguçada, parece um bicho. Nós somos um bicho. A Baba Yaga é igual um bicho, a gente esquece disso. Uma mulher menstruada tem um olfato muito aguçado. E o que acontece com os nossos 5 sentidos? Dos 5, o mais domesticado é o olfato. Porque é aquele que vai direto para a nossa parte do nosso cérebro, que é o mais reptiliano, que é o mais primitivo, que é o mais emocional, que é o límbico, inclusive esse nome não é à toa, né? Vem de limbo, é aquilo que a gente não quer saber, que é a nossa caixinha de Pandora, que é onde a Baba Yaga mexe. E esse lugar é domesticado pelo processo civilizador, porque a gente não pode sentir, porque a gente precisa ser todo mundo igualzinho, ninguém pode ter um processo interno junto com o seu poder. Então, o olfato, como é esse lugarzinho que mexe justamente nessa parte do cérebro, e é o que a gente sabe que é o intuitivo, é o que traz a intuição. Eu costumo dizer que o nosso nariz é uma antena, né? Porque ele sempre está na frente. Antes de qualquer parte do nosso corpo chegar, o nariz está na frente. Então, ele sai intuindo. Então, essas frasezinhas que a gente diz no cotidiano, tipo, essa história não me cheira bem, esse fulano aí não me cheira bem, isso é a nossa Baba Yaga interna. Isso é a gente metendo o nariz, que é a intuição, e dizendo isso aqui não tá legal. E isso é não ser tão inocente, né? Isso é ser visceral, isso é Baba Yaga.
Antes do período clássico da Grécia, né, as deusas, elas não tinham essa, assim, tipo, essa carinha bonitinha, um rostinho bonitinho. Essas deusas primordiais da antiguidade, elas são todas assim, mais formas, né, eles acham formas, são uma forma humana, ou elas não são assim, 3 peitos, muitos braços, né, 2 cabeças, muito alta. Elas não são as pessoas que relatam visões das deusas primordiais em sonhos, né, porque o sonho é um modo de estudar os arquétipos também. Elas relatam visões de deusas assim, que vêm de forma muito bruta, né, porque elas representam o inconsciente, esse lugar das nossas sombras, né. E a Baba Yaga, ela é uma deusa do submundo, né, porque ela representa esse lugar sombrio da criação, dos instintos, das potências, do inconsciente, que ela vai levar você para aquele lugar que você desconhece, que é esse lugar que mora essa intuição, essa mulher que sabe. Então você tem que poder olhar para ela, poder olhar para aquele estranho. Então o estranho, ele nunca vai ser bonitinho, arrumadinho. Aquilo é o conhecido. Ali o caldeirão da potência do inconsciente, ou das coisas que estão todas misturadas, o lugar da vida, da morte, da criação, ele não pode ser todo arrumadinho, né? Então ela te chama a ver o mundo de uma outra forma. Então ela nunca vai aparecer como nenhuma deusa assim, do submundo, nenhuma deusa ligada ao inconsciente, nenhuma deusa de poder ancestral, que são esses olfatos, essa voz anterior, deusas do parto. Nenhuma dessas deusas, porque o parto está ligado também à morte, à vida, né? Nenhuma dessas deusas é linda, bonitinha, arrumadinha. E o mais engraçado é que antes, o lugar onde nasce Afrodite, ali no Chipre, né, a deusa que era cultuada antes de Afrodite, que acaba se tornando a deusa que eles chamaram mais tarde de Afrodite, ela não tinha uma forma, né? Na medida que a antiguidade, que eles vão mudando a forma de adorar, eles vão imputando a ela uma imagem parecida com a imagem do que era bonito para eles, né? E a gente decidiu assim comentar os 9 ritos de iniciação que a Vassalissa passa quando ela vai encontrar a Baba Yaga. A Baba Yaga, ela é um personagem anterior à Vassalissa, ela é um personagem dos Balcãs e existem centenas de histórias sobre ela. Mas uma das histórias muito legais é a história da Vassalissa, que é uma menina que vai ser atormentada por uma madrasta malvada e suas filhas, né, perversas, até que elas decidem que para matar a menina elas vão mandar ela pegar fogo na casa da bruxa, da Baba Yaga, né? E aí ela atravessa a floresta e encontra essa bruxa. E a gente vai falar dessas 9 etapas de iniciação que acontecem nesse processo, desde ela sair da casa dela até o tempo que ela vive com a bruxa. Então vamos falar das tarefas de iniciação. Então, a primeira tarefa que a gente vai falar é do momento em que ela está antes da iniciação, morando na casa dessa madrasta, que faz ela limpar a casa, lavar a casa, fazer comida, pegar lenha. E ela não consegue perceber esses aspectos de inveja, de rejeição. Ela fica ali meio inocente, né, aceitando tudo, sem questionar nada. E quanto mais boazinha ela é, mais ela é massacrada, né, e ela não tem, assim, o self intuitivo dela está dormindo, né? Sim. E, bom, primeira coisa assim, que me chama a atenção é essa parte do fogo, né, que ela é chamada, mandam ela ir buscar o fogo, para ir buscar o fogo. E isso é bem interessante porque o fogo é o fogo sagrado, é o fogo que mora dentro das nossas entranhas, né, do nosso intestino. A Baba Yaga tem que ver com o intestino, com fezes, né, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Então elas são ruins, né, elas são irmãs ruins, mas elas de alguma forma dão um insight. É impressionante sempre como o que faz mal pra gente também é o que dá um insight pra gente ir lá e mudar, pra mudar o padrão. O próprio padrão entrega pra gente o que a gente tem que fazer. Vai atrás do seu fogo, porque quando você vai atrás do seu fogo, você se reconhece, você se apaixona por si mesmo, você vira dono de si mesmo e você não tem mais a necessidade de que o outro te ame, que o outro goste de você. E nem você faz parte do vítima seu fogo e ser e não vai ser tripudiada. vítima.